O meu nome é Marco Martins e bem-vindos ao canal Não Estamos Sós. A humanidade gosta de pensar que é excelente, mas a verdade é que mais algumas centenas de milhares de anos e num piscar de olhos, na linha do tempo do universo, evoluímos para criaturas razoavelmente inteligentes. Espalhámos-nos por todo o mundo e nos últimos tempos avançámos industrial e tecnologicamente a um ritmo aparentemente impressionante. Mas, na verdade e no geral, será que a Terra já viu tudo isto antes ou não? E hoje respondemos à pergunta: será que existiu uma civilização K2 na Terra antes de nós? A hipótese siluriana tornou-se rapidamente uma visão do mundo alternativa e favorita entre um enorme grupo de pessoas, desde académicos convictos até entusiastas da ficção científica. Esta visão do mundo alternativa foi criada em conjunto em 2017 e publicada em 2018 pelo astrofísico da Universidade de Rochester, Adam Frank, e pelo diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, Gavin Smith. A etiqueta siluriano é uma homenagem feita pelos dois criadores da teoria a uma antiga raça extraterrestre que habitava a Terra, em particular na série de ficção científica da BBC, Doctor Who. Mas esta não é uma ideia nova. Esqueça as chaves de fendas sónicas e os senhores de guerra da Dalek. A hipótese siluriana está muito fundamentada no mundo real. No fundo, procura responder a uma pergunta simples: como é que sabemos que nunca houve outra civilização na Terra? O argumento é que, uma vez que a fossilização é incomum e uma vez que a maior parte da superfície da Terra tem menos de 2 milhões de anos, será teoricamente extremamente difícil encontrar qualquer artefacto de um grupo pré-humano, se é que existir. As evidências de plásticos e resíduos nucleares podem até certo ponto sobreviver, mas podem elas mesmo ter existido e desaparecido num planeta com 4,5 milhões de anos, da mesma forma que os cientistas podem estudar núcleos de gelo para analisar vestígios de evidências de épocas antigas, mas nunca encontraremos algo que seja incontestável. Não importa a maneira como poderemos detectar e o terá ter acontecido antes, se imaginássemos que havia algo pré-humano, então como seria esse algo? Claramente uma certeza será que, seja lá o que fosse, não estará mais por aqui, o que significa que ou foi extinta ou foi levada para o outro lugar. Até certo ponto, o evento da extinção deveria ser rastreável através do estudo dos estratos da Terra, as finas camadas de material compactado que constituem a crosta do nosso mundo. Mas, novamente, a datação será limitada quando falamos em centenas de milhões ou vários bilhões de anos atrás no tempo. No entanto, talvez fosse ainda mais difícil encontrar vestígios de uma outra civilização avançada se esta se deslocasse para o outro lugar, em vez de simplesmente se ter extinguido. Uma civilização K2, tipo 2 na escala de Kardashev, poderia ser vista como não muito distante da nossa ou, por outro lado, extremamente distante da nossa. No K2, o grupo poderá ter aproveitado o potencial energético do seu sistema solar e ser capaz de construir megaestruturas cósmicas, de colonizar outros sistemas solares, isto à medida que se espalhava pelo universo. Há muito que esta civilização terá decifrado o quebra-cabeças das viagens espaciais de longa duração e que confortavelmente estará instalado em vários planetas ou luas. Para muitos, esta, e deveria ser, a direção que a própria humanidade deveria seguir. Mesmo que ainda estejamos numa fase muito inicial, a verdade é que estivemos na nossa lua. Pretendemos ir a Marte, enviamos sondas e rovers para a maioria dos corpos celestes do sistema solar. Então, e se uma civilização K2 alguma vez tivesse estado presente na Terra, o que é que teria alcançado no seu tempo? Talvez o ponto-chave para esconder os seus rastros seria que uma civilização K2 provavelmente seria totalmente eficiente em termos energéticos, considerando que os combustíveis fósseis que utilizamos no nosso tempo apenas perduram alguns séculos. A energia que alimentaria uma civilização K2 deveria ser mais limpa, menos neutra em carbono e muito menos perturbadora. Uma civilização K2 deveria ter descoberto, por exemplo, uma alternativa melhor ao plástico, que não fosse quase indestrutível, e um material que não penetrasse no meio ambiente através da forma microscópica. Neste tipo de ficção especulativa, os escritores costumam usar o termo abrangente de materiais exóticos para descrever qualquer coisa que seja necessária para algum tipo de tecnologia aparentemente impossível de um futuro distante. Para uma K2, no entanto, essas opções exóticas são mundanas e, naturalmente, são impossíveis de imaginar. Se soubéssemos mais sobre eles, certamente que já os usaríamos e estaríamos mais acima na escala de Kardashev do que aquilo que realmente estamos. Hoje, a humanidade parece estar à beira da realização do maior avanço energético desde a época da Revolução Industrial. Durante décadas, tivemos energia de fissão nuclear
a divisão do átomo, que alimenta, por exemplo, bombas nucleares. Mas o que realmente precisamos é de energia de fusão nuclear, que envolve a combinação de átomos para criar novamente energia. É o mesmo processo que acontece dentro de uma estrela, inclusive dentro do nosso próprio Sol. Se tivéssemos a possibilidade de capturar o poder da energia de uma estrela e trazê-lo para a Terra, teríamos então uma energia ilimitada e limpa. O problema é que neste momento, embora já tenhamos experimentado durante muito tempo a utilização de reatores de fusão, ainda nenhum conseguiu produzir energia líquida. Todos eles requerem mais energia para funcionar do que aquela que criam. Numa civilização K2, esse seria um problema que já deveria ter sido resolvido, e depois, dado que a energia de fusão produziria alegadamente muito menos resíduos nucleares de longa duração, isto deveria novamente significar que seria difícil rastrear qualquer civilização que a tivesse utilizado. Esta é uma outra razão pela qual uma civilização K2 poderia potencialmente conseguir mover-se através do espaço sem que ninguém soubesse disso. Existem alguns elementos numa K2 que talvez permaneçam por aqui, nada mais do que a sua tecnologia exclusiva, a esfera de Dyson. Esta é uma estrutura enorme que é construída em torno de uma estrela, a fim de desviar essa estrela até à última unidade de energia que ela produz. Dadas as imensas temperaturas locais, pensa-se que muito provavelmente seria construído e operado por uma unidade de máquinas autorreplicantes. Robô! Estando tão perto de uma estrela, este não seria de certeza um ambiente onde as formas de vida orgânica gostariam de estar. Então há alguma evidência de que o nosso próprio Sol alguma vez possa ter hospedado uma esfera de Dyson? Resumindo, não existe. Não há nenhuma evidência por perto no momento, pelo menos que tenhamos descoberto até agora. Portanto, até agora, não há vestígios de nenhuma estrutura ancestral. Embora então a hipótese siluriana mostre indiscutivelmente que uma civilização ancestral poderia ter existido, será efetivamente invisível para nós aqui e agora. Pelo menos até agora. Ou então, talvez a tal civilização, na verdade, nunca tenha chegado ao tipo 2 de Kardashev, ou pelo menos nunca serão desenvolvidas adequadamente para corresponder ao que esperaríamos de uma civilização desse nível. Outra possibilidade ainda, e hipotética, mas também alvitrada, seria de que, embora uma civilização ancestral nunca tenha surgido aqui, talvez uma vez uma civilização ancestral se possa ter estabelecido aqui. Porém, uma civilização com essas características seria ainda mais difícil de detectar. É importante realçar que a hipótese siluriana é apenas uma ideia, um pensamento, uma teoria. Foi algo que foi apresentado por Adam Frank e Kevin Smith muito mais como uma investigação geral do que como uma sugestão genuína sobre o que poderia ter acontecido na Terra há bilhões de anos atrás. Neste vídeo, tentamos demonstrar como a teoria da possível existência de uma civilização ancestral K2 poderá ter sido uma possibilidade. Qual a tua opinião sobre isso? Será que seria possível a existência de uma civilização ancestral K2? Poderá ter existido ou estado presente na Terra? Achas que isso terá sido possível? Deixa-nos saber nos comentários. Talvez, na realidade, a humanidade não seja assim tão especial. Talvez o nosso planeta, a nossa Lua, a nossa estrela, a nossa vizinhança, pudessem todos eles terem sido vistos através dos olhos de uma outra coisa, de um outro ser, em algum momento da história da existência do nosso planeta. Em última análise, não há nenhuma evidência que sugira isso, mas que a hipótese siluriana tem nos últimos tempos pedido a todos nós que a considerássemos seriamente, é uma verdade inquestionável. O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.